noite, seja muito bem-vindo ao debate do Estado Crítico. Obrigada pela sua companhia. À sexta à noite, a partir das 22 horas, vamos estar aqui em debate até às 23h30. No meu painel tenho, do meu lado direito, Hilda Figueiredo e Eduardo Vítor Rodrigues. Aos dois, obrigada pela presença aqui. E do meu lado esquerdo tenho Sérgio Humberto Silva. Obrigada, Sérgio. Mais adiante, o João Teixeira Lopes também vai juntar-se a nós neste debate. Começamos pelo primeiro tema. António José Seguro disse hoje que o Partido Socialista está disponível para a reforma do Estado se o Governo retirar a meta do corte dos 4 mil milhões de euros do memorando. Eduardo, é esta atitude que António José Seguro teve hoje e este discurso era aquilo que falava esta semana António Costa, que o partido tinha que ser uma alternativa forte ao atual Governo e que tem que ser um partido de iniciativa? Sim, boa noite. Em primeiro lugar, aquilo que António José Seguro disse hoje tem sido aquilo que tem vindo a dizer sobre este assunto, ou seja, em primeiro lugar, os 4 mil milhões é um assunto que foi transposto para o debate político fruto da quinta ou da sexta avaliação da Troika, não é, portanto, uma questão do memorando de entendimento assinado com a Troika, é uma decisão deste Governo, é um compromisso deste Governo, por não ter conseguido cumprir os 4,5% de déficit que estava comprometido para 2012, houve depois um reajustamento para 5%, mesmo esse foi cumprido graças, em última instância, à venda em última hora da ANA, e portanto percebe-se que é um cumprimento de déficit à custa de receitas extraordinárias, que era aquilo que tanto o PSD criticava que se fizesse, e na verdade só faz cumprimento de déficit graças a receitas extraordinárias, mas mesmo assim, não tendo cumprido os 4,5%, para haver o ajustamento a 5%, o Governo foi obrigado a dar alguma coisa em troca, ou disponibilizou-se a dar alguma coisa em troca, e essa alguma coisa é um corte de 4 mil milhões. Estes 4 mil milhões são um número, estes 4 mil milhões é um número que resulta de alguma coisa que ninguém percebe o que é, não é nenhum número que resulta de um estudo, de uma análise, não está focado em nada, está focado num debate completamente etéreo, ainda por cima um debate muito circunscrito, como se viu, aliás, na forma escandalosa como a comunicação social foi inibida de fazer a cobertura do que estava a acontecer no primeiro e, pelos vistos, único debate que verdadeiramente ocorreu, promovido pelo Governo. Por isso, aquilo que o PS neste contexto tem que dizer são coisas muito simples. Primeiro, os 4 mil milhões é um número fetiche lançado pelo Governo para camuflar o seu incumprimento. Podem desaparecer desta discussão? Podem e devem desaparecer. Mas claro, esta atitude de António José Seguro é ou não aquilo que António Costa dizia esta semana? Se é, a tal proatividade do partido. Se é, no fundo, António Costa já estava a sublinhar aquilo que era a postura de António José Seguro previamente, porque desde o primeiro desafio que o Governo lançou ao PS sobre este assunto, a posição foi muito clara: recusámos-nos a participar neste debate, porque é um debate completamente anormal, é um debate que parte de um ponto de partida errado. De uma chegada. Que é o que deveria ser o ponto de chegada, não é? Portanto, o ponto de partida, como vamos cortar os 4 milhões, enferma do facto dos 4 milhões serem um ponto de chegada e não um ponto de partida. E por outro lado, o Governo habituou-nos a prometer uma coisa e fazer outra. Eu lembro que na campanha eleitoral o Governo disse que iria cortar nos consumos intermédios e nas gorduras do Estado. Aquilo em que cortou depois, de facto, foi nos salários, como foi evidente, nas pensões e nas funções sociais do Estado. E agora prepara-se para cortar, ou quer cortar, mais 4 mil milhões nas funções sociais do Estado. Portanto, aqui há alguma coisa que está errada. Aquilo que o PS tem que estar disponível, e parece-me que isso é uma questão evidente, tem que estar disponível para discutir questões concretas. O Estado não é uma entidade sacrossanta que funciona plenamente bem. Nós precisamos de encontrar aqui, com tempo, com calma, com serenidade, com estudos bem feitos e não com aquele estudo meio marado que o FMI nos apresentou, tem que encontrar aqui os nichos onde é possível, de facto, fazer ajustamentos. Eu acho que é possível fazer ajustamentos. O Estado não é uma entidade perfeita. Agora, não é fazer ajustamentos na base de 4 mil, ou 3 mil, ou 2 mil milhões, mas fazer ajustamentos na base de um Estado que responda melhor aos cidadãos, sem amputar as conquistas que, desde o 25 de Abril, têm vindo a ser sedimentadas na sociedade portuguesa. E que mesmo assim, desculpe só que diga, e que mesmo assim ficam aquém daquilo que são os modelos europeus mais vanguardistas que nós devemos prosseguir.
Antes de continuar, só dizer boa noite ao João Teixeira Lopes, que acabou de chegar ao debate do Estado Crítico. Sérgio, estas agitações no maior partido da oposição, como é que faz a leitura desta semana? Parece-lhe que o PS de alguma forma se preparava para eleições antecipadas, legislativas antecipadas? Parece-me que sim, muito sinceramente. Este avanço e recuo automático do António Costa como é de explicar, confuso, porque vem defender as políticas de Sócrates que nos levou a todo este abismo, se calhar pressionado por todos os socráticos, como são apelidados, pela pressão que tem sido exercida nele. Agora, aquilo que o António Costa proporcionou nestes últimos tempos, nesta agitação política dentro do maior partido da oposição, não é benéfica para o país, certamente. Ambos, quer o António Costa, quer o António José Seguro, saíram derrotados deste processo todo. Isto demonstra que o António José Seguro não é um líder forte. Hoje tem uma opinião e amanhã tem outra completamente distinta. Não apresenta uma solução. E deixa-se de lado em todos os aspectos, e uma é a Comissão Parlamentar para a Reforma do Estado, que não está lá implícito nessa Comissão Parlamentar a meta dos 4 mil milhões, e portanto isto demonstra o líder do maior partido da oposição, um líder fraco que não consegue agregar o seu partido, e que neste momento... Mas sai ou não um partido mais unido depois desta semana e deste avanço e recuo de António Costa? Certamente que não. Sai um partido maquilhado, sai um partido completamente esfrangalhado, para não dizer um partido a meio e rachado a meio, porque neste momento aquilo que o António Costa conseguiu foi colocar aqueles que eram os discípulos do José Sócrates dentro das estruturas de decisão do partido, nomeadamente posicionarem-se para as eleições autárquicas, e portanto o António José Seguro sai claramente fragilizado. Agora, deixem-me dizer isto, que é o António José Seguro claramente... que se o António Costa fosse disputar as eleições com o António José Seguro, o António José Seguro sairia vencedor certamente, depois de toda aquela, no fundo, proposta estatutária à soviética, no fundo, que permite aniquilar qualquer pessoa que esteja fora da estrutura a nível nacional. João, depois de tantos comentadores e de muitos políticos culpabilizarem o estado em que o país está aos sucessivos governos PS, PSD e também CDS, num cenário de legislativas antecipadas, o PS, e nomeadamente o seu líder neste momento, teriam capacidade para dar um outro rumo ao país, um rumo diferente do executivo de Pedro Passos Coelho? Não. Aliás, eu acho que estas contradições no Partido Socialista mostram que a liderança de António José Seguro é considerada frouxa. Mas atenção, eu não estou com isto a dizer que António Costa fizesse propriamente diferente de António José Seguro. Há certamente protagonismos que são distintos, há diferenças de estilo, mas no essencial não noto diferenças. António Costa tem uma imagem mais à esquerda, mas é só imagem, porque se nós formos recuperar o que tem sido o seu programa político, quer enquanto ministro, quer nas suas declarações, quer nos livros que tem editado, verificamos que não há diferença substancial em relação a esta postura muito frouxa da já célebre oposição violenta, da abstenção violenta, peço desculpa, do António José Seguro. E creio que essa postura da abstenção caracteriza bem o António José Seguro. Ainda hoje houve uma votação, algo anedótica, na Assembleia da República, a propósito da tentativa de reconstituição da TV rural por parte da maioria. Enfim, o que mostra bem, de alguma forma, as representações em que PSD e CDS ainda se movem, de um Portugal conservador, virado para o passado, mas o PS partiu-se, metade votou contra, metade votou a favor, e António José Seguro absteve-se. António José Seguro é a abstenção personificada. Abstém-se de tomar posições firmes. É assim que vai conseguir unir o Partido Socialista? Bem, eu isso não lhe sei dizer, evidentemente. O que me parece é que ele não vai conseguir galvanizar o país, nem vai conseguir galvanizar a esquerda. Repare no que se passou a propósito do salário mínimo. Uma questão que une setores diversificados da sociedade portuguesa. O PS votou contra um aumento do salário mínimo, quando ele é já um dos mais baixos da Europa.
Bem mais baixo, por exemplo, do que é pago na Grécia. Mas veja também aquilo que António José Seguro diz a respeito da austeridade. Ele é muito claro ao referir que é contra a sobre-austeridade, isto é, os cortes adicionais que este governo e esta maioria introduziram, mas que é a favor da austeridade que José Sócrates e o PS introduziram. Logo, não há aqui uma diferença de raiz, há apenas uma diferença de intensidade. E tem depois algumas palavras piedosas sobre renegociar prazos, renegociar juros e pouco mais. Nós não conhecemos verdadeiramente da parte do PS António José Seguro uma proposta alternativa àquilo que é hoje a via sem sentido da austeridade. Veja a confusão da ADSE, por exemplo. Ficamos a saber que o porta-voz do PS para a saúde queria acabar com a ADSE, bem como um ex-ministro de António Guterres, Correia de Campos. Depois o líder parlamentar Zorrinho disse que o PS não quer acabar com a ADSE. E depois, no meio desta cacofonia, fontes oficiais do partido disseram que, bem, afinal de contas, é mesmo para dar uma grande volta àquilo, enfim, praticamente para acabar com a ADSE. Esta postura hesitante, frouxa, de abstenção, de não ser capaz de tomar partido e não ser capaz, em particular, de se mostrar contra a via da austeridade, isto é, a via do empobrecimento, a meu ver, prejudica muito o PS como partido alternativo. Hilda, este é um líder socialista a prazo ou a curto prazo? Bom, eu não sei, eu não sou do Partido Socialista e naturalmente hão de ser os seus militantes que hão de decidir o que é que pretendem para o seu partido e qual é o líder que pretendem. E nessa questão interna da vida do partido eu não me meto. Agora, eu, como, digamos, analista política do que se está a passar, eu quero dizer o seguinte: qualquer partido ou líder partidário, ou as duas coisas, que não afirma uma clara ruptura com a política que está a ser praticada no nosso país, com base num pacto de agressão que o Partido Socialista assinou conjuntamente com o PSD e o CDS. Enquanto não tornar muito claro que não quer que isso continue e que é necessário um rumo diferente, naturalmente que um Partido Socialista não terá um futuro risonho, porque é impossível que o nosso povo, que está a sofrer tão amargamente com as consequências deste pacto de agressão, possa aceitar uma forte votação num Partido Socialista que não faz esta ruptura. E, portanto, se fica apenas por palavras de circunstância ou por votações dúbias enfim, por ameaças até de moção de censura, recordo isso há uns tempos, que depois logo foi retirada e nunca foi consumada até hoje, naturalmente que isso não entusiasma ninguém e não torna claro que há uma política alternativa possível neste país. Ainda hoje, por acaso, antes de vir para aqui, numa televisão, eu ouvi uma entrevista a Silva Lopes. Bom, Silva Lopes foi ministro do nosso país, é um destacado economista, toda a gente sabe, não tem nada a ver com o meu partido. E ele terminou as suas palavras com duas coisas muito simples. É que este país, para ter crescimento económico, e está em decréscimo acentuado, mas está numa situação de estagnação há uma década. Já não é só deste governo, nem sequer só do anterior, já vinha de trás, mas de estagnação prática. Portanto, com este governo está em decréscimo, como sabemos, o país, e o empobrecimento. Ele disse muito claramente, para haver crescimento económico, para termos condições para sair desta situação, é muito simples: aumentar salários, aumentar reformas, aumentar o poder de compra para dinamizar a economia portuguesa. É tão simples como isto.
É evidente que enquanto isso não for feito e não houver um governo que assuma isto e que ponha isto em prática, seja com o Silva Lopes, seja com quem for, nós não saímos disto. E a única forma de sairmos é então uma ruptura com esta política, com este pacto de agressão. Uma ruptura podia levar à União das Esquerdas, por exemplo? Uma convergência, pelo menos. Uma ruptura tem que ser feita com esta política. O meu partido, por exemplo, tem apelado a uma convergência de diferentes setores e de diferentes setores sociais e políticos, exatamente para para pôr em prática uma política alternativa, o que passa por derrotar este governo. Naturalmente, o governo tem que cair, e se há alguém que queira que isso aconteça, tem que o tornar muito claro, mas não basta cair o governo para depois continuar a mesma política com um governo diferente, enfim, com umas mudançazinhas de alguns peões e tal. Não, é de facto a política diferente. Ora, isso é possível. Com a atual direção do Partido Socialista não é possível. Isso porque não assume uma ruptura com esta política. Não assume. Agora, os seus militantes vão de encontrar solução para isto. Eu creio que sim. Querem ainda sujeitar o país a umas eleições em torno de uma solução que não assume essa posição. Bom, vão ver o resultado, e cada vez o país empobrece mais e cada vez temos um caos maior. Não pode ser. Por isso, a resposta que lhe digo é a convergência de forças políticas diferentes e de forças sociais várias na sequência de uma luta generalizada que está a acontecer no país, é essencial. Mas a alternativa é possível. Um homem como Silva Lopes hoje disse de uma forma muito simples, ex-ministro da Economia do nosso país: aumentar salários, aumentar reformas, dinamizar a economia. Eduardo, esta semana também ouvimos Francisco Assis a dizer que António José Seguro sai fortalecido depois destes dias, mas uma coisa também parece que ficou mais ou menos clara, que na altura em que António Costa decidir avançar, se calhar tem o apoio de muitos. Sim, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que eu ouvi algumas intervenções e tenho dúvidas que estejam a falar da realidade. Os estatutos do Partido Socialista, próximos do o Sérgio, deve ter lido alguma coisa que deve escapar à realidade, deve estar noutro patamar. Eu não sei a que é que se refere. Os estatutos do Partido Socialista são do mais aberto e do mais democrático que há, e não vejo onde é que há qualquer inibição. Aliás, a demonstração disso é que António Costa só não avançou por razões estritamente políticas, não tem nada a ver com os estatutos. A única coisa que poderia haver dúvidas é relativamente à data e ao timing da eleição interna, mas isso não tem que ver com os estatutos, tem que ver com uma opção política. Será que faz sentido, em julho de 2013, a 3 meses das autárquicas, ter um congresso e uma eleição para secretário-geral, seguida de congresso, que seria em setembro? Portanto, esta é uma questão que é política, não é estatutária. Agora, aquilo que verdadeiramente ocorreu, do meu ponto de vista, não teve nada a ver com a análise que foi feita. Aquilo que ocorreu, do meu ponto de vista, é que o mensageiro foi mais diligente do que o emissor da mensagem. E verdadeiramente o que aconteceu é que alguns destacados camaradas resolveram disputar uma questão a destempo, de uma forma completamente desarticulada do próprio António Costa, tentando de alguma forma encurralar António Costa. E a resposta de António Costa não foi nada uma resposta dúbia, foi uma resposta muito clara, foi uma resposta de cumplicidade com a direção do partido. É evidente que é necessário ajustamentos. Todos nós sabemos quantas vezes o PSD andou em desaguisados internos, estando na oposição.
quantos líderes passaram no PSD estando na oposição. Estar na oposição em Portugal é uma coisa muito difícil, sobretudo porque nós temos dois tiques que estão por resolver, que é um tique de um radicalismo brutal contra o governo, seja ele qual for, e depois um tique de uma responsabilidade que é sempre vista por muitos como uma complacência relativamente ao próprio governo. E, portanto, neste equilíbrio muito difícil de fazer, sobretudo para quem tem aspirações de governabilidade e tem que falar de uma forma que não seja uma forma completamente destemperada, não é? Quem tem vocação governativa tem que, de uma forma serena, ponderar aquilo que são as propostas que faz aos portugueses, sob pena de mentir sucessivamente. E já muitas mentiras têm sido, aliás, projetadas na vida política. António Costa entra na Comissão Política, faz aquilo que eu penso que qualquer português neste momento quer que se faça, que é, e que o próprio António José Seguro tentava fazer, reforçar a capacidade de oposição, mas o PS não está com sede de poder, porque se estivesse com sede de poder, tinha de facto materializado a moção de censura, que não chegou a materializar, porque a moção de censura de setembro, anunciada por António José Seguro, era uma moção de censura condicionada à não retirada da TSU. O Governo retirou a TSU, o PS recuou com a moção de censura, porque era uma moção de censura à TSU, ou a partir da TSU. Portanto, nós estamos com... Não concorda com a Hilda quando ela diz que é preciso uma política de ruptura para o país? Concordo. Uma alternativa? Concordo. Acho que neste momento exige-se que as forças que não pactuam com este governo digam claramente que este não é o caminho. E isso significa romper com algumas coisas, inclusivamente fazer um mea-culpa relativamente a algumas coisas que foram assinadas e subscritas no memorando. Mas também significa sermos absolutamente honestos com os portugueses e dizer que, neste momento, 99% do que está a ser feito por este governo não tem nada a ver com o memorando da Troika assinado pelo governo Sócrates. Nada. E isto tem que ser dito de uma forma clara, porque ninguém pode ambicionar fazer um percurso político na base, eu sei que agora não se diz mentira para não ser violento, na base das inverdades. Ou das não-verdades. Das não-verdades. É o que está a dizer. Não, 99%, Sérgio. Eu desafio o Sérgio a dizer qual é o 0,1% que vai ficar com pouco para dizer. Da quinta avaliação do memorando de entendimento em diante, o memorando está totalmente transmutado. Mas está transmutado por imposições também da própria Troika, claro, nestas avaliações ou por iniciativa própria do governo? Pelas duas razões. Por imposições externas, porque o governo não está a cumprir. O governo, a meio do ano de 2012, assumiu que não ia cumprir a meta dos 4,5%. Teve o beneplácito de um ajustamento a 5%, mas teve que dar em contrapartida mais medidas de austeridade, e depois o próprio governo aproveitou o embalo para fazer aquilo que não teria coragem de fazer em condições normais, mas que aproveita a crise para aplicar uma agenda ideológica do mais radical e neoliberal que existe. E já que estão para aí a falar de divisões, nós já temos 40 anos de democracia, ou quase 40 anos de democracia em Portugal, e portanto, pós 25 de Abril, e portanto já temos suficiente experiência histórica para deixarmos de jogar com este argumento básico da divisão interna do PS ou da divisão interna de quem quer que seja, porque se o PS pode ter laivos de pequenas divisões naturais num partido democrático, nós ainda não fizemos, não estamos na circunstância de estar em plena ação governativa e ter aquilo que são grande parte das elites do PSD a metralharem o governo de alto a baixo com as medidas erradas que estão a tomar. E não preciso dar exemplos porque eles são evidentes para toda a gente, começam na Manuela Ferreira Leite e acabam no Marcos Mendes, ultimamente mais tranquilo, apesar de tudo. E que criticou bastante o Partido Socialista. Criticou bastante o Partido Socialista. Vamos ver os próximos tempos as razões pelas quais provavelmente ele amoleceu a abordagem que tinha vindo a fazer e que provavelmente não tem nada a ver com política. E vamos ver os próximos tempos. Tem a ver com dados, com factos. Com dados e com factos, para não estar a fazer projeção, porque há em Portugal a ideia de que os comentadores são uma espécie de entes neutros
que analisam a vida política a partir de uma zona alta da vida e, portanto, com uma espécie de estatuto de magnanimidade que o ser humano comum não tem. E muitas vezes os comentadores não são mais do que instrumentos de transferência de conhecimento, de transferência de informação privilegiada e às vezes de reequilíbrio de poderes que se fazem dentro dos partidos, entre os partidos e os grupos económicos, dentro de grupos económicos. Ou seja, dava outro programa, não é, Eduardo? Dava, e ainda vai dar, eu penso que ainda vai dar, e Marcos Mendes é possível que seja um elemento interessante, protagonista de um debate deste género. Sérgio, 99% daquilo que o Governo está a fazer já não diz respeito ao memorando? É uma inverdade. Como deve perceber, Delfina, é uma inverdade, já que já não se utiliza a palavra mentira. Para se ele concretizar, o problema é que ele diz isto não vai concretizar. Eu respeito muito o Eduardo Vítor. Eu vou-lhe referir algumas. Então, força lá. Desde a reforma administrativa, desde a reforma judicial, desde as privatizações que estavam contempladas no memorando da Troika, e deixe-me referir... Eu falei da quinta avaliação em diante. Em diante. Vamos ser rigorosos, não é? Que das seis privatizações que estavam planeadas pelo governo do anterior primeiro-ministro José Sócrates, foram feitas 3. Sim. Correto? Correto. E estava planeado um valor que eu agora não lhe sei, no fundo... qual era o indicado, mas posso lhe dar este dado concreto que, com a venda destas três privatizações, já foi, portanto, superiorizado o valor que tinha sido estimado pelo anterior governo do Partido Socialista. E ainda faltam mais 3. Portanto, é verdade que se fez estas privatizações e, portanto, que ainda por cima se lucrou muito mais ou se os valores foram mais avultados que aquilo que estava perspectivado. E o que é que deixa-me só dizer uma coisa, Sérgio? Da quinta em diante, diga-me lá, da quinta em diante, da quinta avaliação em diante, o que é que este governo está a fazer cumprindo o memorando? Há duas coisas que é preciso entender e sermos sérios, e nomeadamente na política. Somos todos. Nomeadamente na política. Somos todos sérios e cada um defende, no fundo, as convicções que sente e a ideologia que também... Agora, não diga que este governo está a ser, como disse, está a seguir uma agenda ideológica. Permite-me o diálogo. Diga-me, onde é que está a TSU no memorando? Onde é que está o corte dos subsídios de férias? Onde é que está o corte do subsídio de Natal? Onde é que está o corte das pensões? Onde é que está o corte do RSI com a escala que levou? Mas estão valores ou não estão valores? Não estão valores. Para se chegar até essas metas? Não estão valores, Delfina. O memorando de entendimento está até traduzido em português, portanto, todos nós lá podemos ir ler. Não está nenhuma referência a cortes de subsídios de férias, a cortes de subsídio de Natal, a amputação miserável que estão a fazer ao ensino superior, o aumento extraordinariamente lesivo que estão a fazer de número de alunos em turmas no ensino básico e secundário, que deu origem a quem acompanhou as primeiras avaliações de alunos nas escolas públicas, a primeira percepção objetiva, já não é apenas uma coisa deambulante, a primeira coisa objetiva que todos podemos constatar é que professores e pais, por interposta pessoa de alunos, se ressentiram brutalmente daquilo que é um aumento de 22, 23, 24 alunos para turmas de 30 alunos, que com miúdos de idades de 12, 13, 14 anos, é uma mudança radical, só quem não está com eles numa sala é que pensa que ter 24 ou ter 30 é quase igual. Voltamos ao tempo de Salazar com 30, 32 alunos numa turma, como se fosse uma coisa normal. Isto não está no memorando. Era preciso, em vez da TV rural, era preciso um dia destes implementar na televisão portuguesa um tempo de leitura do memorando, porque eu acho que os portugueses iam ficar surpreendidíssos, porque aquilo que lá está não tem nada a ver com o que o governo está a fazer. Ouvir o Sérgio. Bom, mas não é uma agenda ideológica para não ser mas apesar de tudo é diferente. Ouvi claramente o Eduardo Vítor, aqui com toda a atenção e, portanto, permite-me aqui responder com aquilo que eu não concordei, quer do Eduardo Vítor, quer da doutora Hilda. Porque é fácil dizer que
é preciso aumentar salários, é preciso aumentar pensões, é preciso aumentar subsídios, é preciso injetar dinheiro na economia, mas aonde é que se vai buscar? É preciso apresentar soluções. É muito fácil dizer isto, porque isto é o verdadeiro populismo de um partido que não passa pelo arco de poder há muitos anos e, portanto, é muito fácil apontar aí, porque isto é aquilo que todas as pessoas gostam de ouvir em casa. Agora, este governo não tem cumprido uma agenda ideológica e, como o Eduardo Vítor diz, de super liberal, uma coisa tremenda. Não, este governo tem feito essencialmente aquilo que o país necessita atualmente. E, muitas vezes, foge claramente da matriz social-democrata. Foge, porque é uma necessidade e é uma responsabilidade que este governo está a assumir, de gerir melhor os destinos de Portugal e de rapidamente e o mais rápido possível colocar as entidades exteriores que hoje limitam, no fundo, a nossa ação política em Portugal de tomada de decisões e a nossa independência o mais rápido possível. E, portanto, quem levou o país a este abismo, nos últimos 16 anos, o Partido Social Democrata só teve lá 2 anos e meio, com o Durão Barroso e uns meses de Santana Lopes. Portanto, os problemas são internacionais, não podemos ser redutores. Deixe-me perguntar só uma coisa, Sérgio, se vamos conseguir daqui no curto prazo, não em meses, mas em poucos anos, dar o passo atrás e ficarmos sem a austeridade que até aqui tem sido construída, ou que tem sido construída nos últimos 2 anos e meio. Vamos conseguir, os portugueses podem pelo menos ter essa esperança que o como está agora pode mudar, como estava antigamente? É claro que vai mudar e estão a começar a aparecer as primeiras luzes ao fundo do túnel, felizmente, para o nosso país. Os últimos dados que têm aparecido para os portugueses mais atentos têm percebido isso. Obviamente que isso se vai refletir no bolso dos portugueses mais tarde. Esta crise começa-se a agudizar-se em 2008, mas muitos portugueses só começaram a sentir em finais de 2010, em meados de 2010, inícios de 2011. E há outros que ainda não sentiram. E há outros que ainda não sentiram. Mas começou muito antes. Portanto, agora começamos a ver uma luz ao fundo do túnel, há uma saída. Nós precisamos desta austeridade para colocar o país nos carris, porque é muito fácil, quando o país estava à beira do abismo, e volto a falar nisto, andava-se aqui com obras megalómanas, uma vez mais, de TGV, uma terceira ponte sobre o Rio Tejo, o novo aeroporto de Lisboa, e, portanto, íamos continuar nisto. E, portanto, teve que se fazer aqui claramente chega para que isto, assim, vamos estampar-nos completamente. E, portanto, tem havido indicadores super positivos na gestão e, portanto, há claramente uma luz ao fundo do túnel e hoje os portugueses começam a sentir que estas medidas, apesar de serem difíceis, são necessárias para colocar Portugal num rumo de futuro e desenvolvimento. De cada vez mais para o João e depois para ele. Eu queria referir um estudo que hoje surgiu da OCDE a propósito dos gastos em saúde. Diz a OCDE que Portugal gastou o dobro do que aquilo que se tinha... cortou o dobro do que aquilo com que se tinha comprometido perante a Troika. Isto é, o velho esquema de sermos mais papistas que o Papa, ou seja, de sermos melhor aluno do que aquilo que, neste momento, os credores nos exigem. Ou seja, Portugal tem, neste momento, um gasto em saúde inferior à média da União Europeia, inferior à média dos países da OCDE. E, simultaneamente, as famílias portuguesas gastam, em termos de comparticipação dos custos totais de saúde, 26%, enquanto que a média dos restantes países é de 20%. Com o tal contexto de estarmos a cortar bem mais do que aquilo que era exigido pela Troika. Isto tem implicações sociais evidentes. Mas há também aqui uma outra questão, que é uma questão, digamos, macroeconómica. Como é que é possível? E eu sou a favor de finanças públicas equilibradas. Creio que todos nós defendemos que deve haver, evidentemente, controlo orçamental. Mas como é que é possível vencermos o desafio da dívida se continuarmos, como vamos continuar, com o PIB em recessão? Isto é, o PIB em recessão faz com que o peso relativo da dívida aumente sempre.
Mais ainda, Bem, nós só vamos conseguir... contrariar o PIB em recessão teria que ser com implica medidas políticas de crescimento, emprego. políticas de crescimento, e isso é completamente contraditório com o dictato, com a exigência, com o ditame de termos um déficit zero, que é hoje a ortodoxia financeira europeia e é também a ortodoxia financeira que o governo português está a seguir. Nós estamos a caminhar, supostamente... Obviamente que não conseguimos porque a depressão é enorme, a austeridade é total, a espiral recessiva é imensa, mas a ideia seria caminhar para um déficit zero. E o déficit zero é profundamente ideológico, porque o déficit zero já não é sequer uma questão de equilíbrio de contas públicas, é uma questão de dogmatismo total, porque implica que não tínhamos possibilidade de fazer investimento, que não tínhamos possibilidade de fazer boa despesa pública, que não tínhamos possibilidade de, no fundo, ter políticas de progresso social. E é isso que está em causa, ou seja, com o rumo que estamos a seguir, de sermos ainda mais papistas que o Papa e de estarmos nesta agenda verdadeiramente louca, o peso da dívida vai aumentar, o próprio déficit vai diminuir lentamente e, simultaneamente, sem crescimento, não vamos jamais conseguir, evidentemente, sair desta situação. E para haver crescimento, de facto, tem que haver aquecimento da economia, tem que haver um aumento salarial, tem que haver menos impostos e tem que haver, acima de tudo, investimento. É fundamental que exista investimento. Ora, se tudo isto é, neste momento... repare, isto é recente. Isto é recente. É que nós pensamos, enfim, se estivermos pouco avisados, pouco informados, pensamos que isto é uma espécie de lei eterna, imutável das economias ou do funcionamento das economias. Esta noção do déficit zero é extraordinariamente recente e a generalização que está a ser feita é muitíssimo recente. Mas as doutrinas que estão agora a ser seguidas foram enterradas na Europa após a Grande Depressão de 1929 e estão agora a ser recuperadas porque servem os interesses do capital financeiro, de financiarização da economia. Nada disto é sequer racional. Isto não tem uma lógica. É preciso que se diga isto às pessoas. Isto é uma versão da economia que está longe de corresponder à racionalidade que se pretende e que é profundamente inimiga do progresso social. A Europa não terá visto que a meta dos 3% do déficit, quando para a adesão à moeda única, já não resulta e que é preciso baixar mais, João? Tem que existir déficit. Déficit zero é um absurdo. Tem que existir déficit. Digo-lhe mais, tem que existir dívida também. O que tem que existir sempre é um déficit controlado, evidentemente. O orçamento do zero era fundamental. Fazemos um orçamento onde as despesas batessem certo com as receitas. É claro que tem que haver controle, é claro que não pode haver obras faraónicas, é claro que não pode haver luxo, é claro que não pode haver desperdício, é claro que não pode haver superposição de funções, é claro que não pode haver salários milionários para alguns, é claro que não pode haver lucros que não são taxados. Tudo isso. Agora, esta ortodoxia do déficit zero é um absurdo total e, em particular, a ideia da austeridade infinita, porque, volto a dizer, sem crescimento económico, nós jamais vamos conseguir pagar a dívida. Jamais. E o rácio da dívida vai constantemente aumentar. E se o rácio aumenta, mais austeridade, mais dívida, mais austeridade. É infernal. Absolutamente infernal. E ele também estava a dizer algo há pouco. Sim, estava a dizer que nós estamos a viver um momento onde, naturalmente, alguns continuam a ganhar. Aliás, os dados... Quem é que ainda não sofreu a austeridade? Exatamente. Os lucros do BPI? Os lucros do BPI e dos outros. Por outro lado, os lucros dos grandes grupos económicos, como a PT, como a Galp, como a EDP, como a REN, enfim, por aí fora. Esses continuam a ter os grandes lucros, ou como as tais empresas das público-privadas, das parcerias público-privadas, que continuam a ter lucros imensos, porque continuam a ganhar aquilo que nós temos todos que pagar, que os portugueses têm que pagar, seja a história das portagens, sejam os preços mais caros na eletricidade, no gás, nos transportes, etc., onde houve as parcerias público-privadas e que continuam a ser altamente beneficiados com tudo isto, porque aí o governo não impôs as metas de cortes que impôs àqueles a quem era fácil impor, os trabalhadores da função pública, os agravamentos de impostos agora para todos os trabalhadores, os reformados e pensionistas com o roubo generalizado que está a ser feito. E porquê é que eu digo que é roubo? Porque os reformados e pensionistas entregaram ao longo dos anos
35, 36, 40, 45, 50 anos, uma parte do seu salário para ser depositado e posto a render, de forma a que, quando se reformassem, esse dinheiro lhes fosse devolvido através do pagamento de uma reforma nas condições em que o fizeram. E hoje isso está-lhes a ser roubado. Aí o Governo soube rever um acordo que o Estado tinha feito com as pessoas. Mas não soube fazer, porque não quis, porque é um governo ao serviço de interesses de grupos económicos e financeiros nas parcerias público-privadas, como não fez nem o quer fazer com o setor financeiro, com a quem estamos a pagar juros elevadíssimos e a permitir lucros de 400% e 500%, volto a repeti-lo, porque recebem financiamentos. Alguns desses bancos receberam, e não estou a falar só dos nacionais, estou a falar inclusivamente dos estrangeiros, ou até sobretudo, que receberam financiamentos à taxa de 1% via Banco Central Europeu e o Estado português, ainda agora com essa enorme campanha de propaganda de que podemos ir aos mercados e vai pagar a 5%, ou seja, dando um lucro a esses setores de 400%. Portanto, há neste país e neste momento quem esteja a ganhar muito, milhões, são milhares de milhões, que aliás estão inscritos no Orçamento de Estado. E é isso que impede que o nosso déficit não seja zero, porque senão até era zero. Se retirasse de lá os juros dos 7.500 milhões de euros, mais os milhares de milhões de euros para as parcerias público-privadas, o déficit era zero. E ainda podíamos pagar o 13º mês e o subsídio de férias à função pública e nós já regressamos a este debate. Para já fazemos um curto intervalo no Estado Crítico. Até já.